Bom dia, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Deus abençoe tua casa e Deus abençoe tua família também. Eu peço a você que quando você abrir esse vídeo, fique até o final. Escuta a palavra de Deus. Seja abençoado nessa manhã. E quando for no final, eu vou estar orando por você e pela sua família, amém? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho para todo dia você receber uma palavra de Deus no seu coração. Compartilhamos junto uma palavra de Deus e uma oração toda manhã aqui para que você seja abençoado. Logo no amanhecer do dia, Deus já começa o dia te direcionando e te abençoando, né? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui, que está no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler do 1 até o 6 e vou explicando aqui para você entender a palavra de Deus. Que fala assim: a nova vida debaixo da graça, o espírito de santidade e adoção. A nova vida debaixo da graça e do espírito de santidade e adoção. Adoção porque Deus adotou a gente como filho dele, por Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus, nós somos adotados por Deus e somos filho dele também e andamos na bênção dele, amém? Aqui no versículo 1 diz assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quando a gente era do mundo, a gente andava na carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, pecando. Tudo que a gente queria fazer, a gente fazia. Maldade, brigava, fazia tudo. Tá entendendo? De manhã cedo, quando você acordava, nem todo mundo era assim, né? Mas eu falo as pessoas que estão fazendo as coisas erradas, tudo no pecado. Quando uma pessoa não peca de um jeito, peca de outro. Porque tudo é pecado diante de Deus. Quem vai brigar, quem vai beber, farrar, quem vai se prostituir, tudo é pecado, tudo isso é pecado diante de Deus. Não tem isso. Pecado só não é pecado quando você é liberto por Deus, tá entendendo? Aí você é liberto, você não peca mais, você não faz nada errado mais. Está sujeito a pecar, mas quando você falha, você pede perdão para Deus e Deus te perdoa. Então não acumula pecado mais em cima da tua alma, porque a tua alma foi purificada por Deus. Então, você não anda mais segundo a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como fala lá no livro de Efésios, né? E antes a gente era ignorante, andando na vontade da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Mas hoje não, hoje a gente anda numa direção de Deus, debaixo da graça de Deus, temendo a Deus e respeitando a nossa limitação que Deus nos limitou, para a gente ter uma limitação, porque o homem é limitado por Deus. Deus não é limitado, mas o homem é, para não pecar, para não se extraviar e não errar, tá entendendo? Então, a gente tem que viver essa nova vida debaixo da graça de Deus. As pessoas às vezes querem te acusar, quer dizer que você fazia isso, fazia aquilo, agora depois que foi ser crente, quer ser santo. Você é santo mesmo, que você é separado do pecado. Santidade é se separar do pecado, é fugir da aparência do mal, é fugir das coisas que te levam à destruição. Então você é santo. No versículo 2 diz assim, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Tá entendendo? Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou e te livrou também da lei do pecado e da morte. Tá entendendo? Aquele pecado que ia destruir nossa vida. Aquele pecado que ia levar a gente direto para dentro de uma sepultura sem salvação. Todos nós sabemos que nós vamos um dia se embora dessa terra aqui, mas hoje, no dia que a gente sair daqui, a gente vai viver uma vida com Jesus Cristo, porque é isso que a gente está buscando aqui nessa terra agora. Depois de ser liberto, depois de ser livre e estar vivendo uma nova vida debaixo da graça de Deus, é perseverar na nossa salvação eterna. Porque tem duas eternidades. Uma nas trevas e outra na luz. Então você tem que escolher se quer viver nas trevas pro resto da vida ou quer viver na luz. Então a gente tem que pedir a Deus para sempre estar no caminho da luz, no caminho da paz, em Cristo Jesus. Ele enviou Jesus Cristo como homem, como um pecador, tá entendendo? Como se fosse pecador também, mas Jesus nunca pecou. Jesus nunca fez nada errado, vivendo como um ser humano aqui na terra.
Porque ele tinha um Espírito de Deus dentro dele, ele era Deus, e ele podia suportar toda a fraqueza da carne, ele venceu toda a fraqueza do corpo, para que a gente hoje tivesse vida nele. Para que hoje ele entendesse os nossos pontos fracos, o nosso medo, a nossa angústia quando o homem está angustiado, a mulher. Ele entende tudo isso porque ele viveu como homem aqui nessa terra e conheceu toda a fraqueza, todo o ponto fraco do homem, a limitação do homem, até onde o homem suporta uma coisa no normal dele, até onde o homem suporta. Tá entendendo? Então a gente somos provado e aprovado por Jesus Cristo, porque foi ele quem nos capacitou e nos capacita até hoje, tá entendendo? Para que a gente entre na presença dele, procurando ser um varão perfeito, preparado para toda boa obra na mão dele. Tá entendendo? Então a gente somos filho de Deus, usado por Deus e vaso de Deus hoje para ser usado por ele na hora que ele quiser usar você, na hora que ele quiser te levar para um canto para falar uma palavra dele, para orar por alguém. Você tem que estar sempre pronto para toda boa obra na presença de Deus. Para ser um servo de Deus e uma serva de Deus usado por Deus. Então ele mandou Jesus em forma de homem, como um pecador, tá entendendo? Para que ele condenasse o pecado na nossa carne. Então ele condenou esse pecado, nos purificou com o sangue dele, e hoje nós somos filhos dele, chamado Filho de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a gente é cristão, porque a gente tem o cheiro de Cristo na nossa vida. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 4. Mas segundo o Espírito, tá entendendo? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós estamos num corpo de carne, tá entendendo? Mas não militamos segundo a carne. Como não militamos segundo a carne? Porque hoje a gente vai resolver um negócio, a gente bota na presença de Deus em oração. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai ler a Bíblia, vai buscar uma palavra na igreja, vai orar a Deus, botar na presença de Deus para ver se a gente faz aquilo ou não, para ver se vai dar certo, porque senão a gente não vai ficar frustrado. Se não der certo, a gente vai ficar frustrado, tá entendendo? Quando a gente vivia na carne, tinha que dar certo de todo jeito, de um jeito ou de outro, trapaceando, passando por cima de todo mundo, mas a gente queria que desse certo uma coisa que a gente fosse fazer. Mesmo fazendo errado, para dar certo para a gente, mas não é assim hoje mais. Então, hoje a gente entrega na mão de Deus, deixa Deus, tá entendendo? Tomar a atitude dele que ele quiser para ser tudo da vontade dele. Tudo na minha vida e na sua vida tem que ser da vontade de Deus. Tá entendendo? Eu não quero nem que Deus permita, porque se Deus permitir, também ele assume, mas eu quero que seja para ser mais seguro do que já é da vontade de Deus. Eu quero, meu Deus, eu quero, meu filho, fazer isso para você. Eu quero, minha filha, te dar isso aqui. Então ele vai dar conforme a vontade dele. Aí você vai esperar nele. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam xingando, discriminando você, porque diz que você não tem isso, não tem aquilo, porque você está esperando o tempo certo de Deus te abençoar. Você está esperando o tempo certo de Deus colocar na tua mão aquilo ali, porque quando Deus colocar, também ninguém tira mais, você não perde mais, você vai continuar firme nos caminhos de Deus, orando, buscando a Deus e conquistando outras coisas na presença de Deus, maiores do que aquelas que você já tem conquistado, tá entendendo? Porque Deus sabe que você sabe esperar, você tem paciência de esperar por Ele. Que Ele te deu paz, te deu paciência para isso. Para você vencer a ansiedade, vencer, tá entendendo? Aquela vontade de querer ter as coisas logo, de querer ostentar, de querer. Você vence tudo isso porque você tem Jesus no seu coração, tem o Espírito Santo de Deus de sabedoria e de conhecimento e de entendimento para te abençoar e te livrar de tudo quanto for investida e laço e armadilha do inimigo que ele botar na tua frente. O verso 5 diz assim, ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, tá entendendo? Quem é segundo a carne, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não medita na palavra de Deus, ele não canta um louvor diante de Deus. Quem é segundo a carne, irmão, não faz a vontade do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus na nossa vida é para isso, é para nos conduzir à presença de Deus, procurando todos os dias fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Então o Espírito ele te leva à oração, ele te leva a ler a Bíblia, ele te leva a desejo de você ir na igreja, ele faz tudo na tua vida, tá entendendo? Para que você não venha estar mais fazendo as coisas desordenadamente, por suas próprias vontades, por seu livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio nós entregamos na mão de Deus. Quando você entrega o livre-arbítrio na mão de Deus, Deus é quem te conduz,
quem te dirige, e você nunca vai cair em armadilha, cair em buraco que o inimigo cavar, e nem comer no prato de Satanás, porque você tem a direção de Deus e tem a sabedoria de Deus para suportar toda ansiedade, toda fraqueza que vier de encontro à tua vida, no teu coração, na tua mente, você expulsa, porque você sabe que não é de Deus. Porque as pessoas, irmão, que são fracas, elas é fraca e quer continuar sendo fraca, não quer se fortalecer no Senhor Jesus Cristo, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer, às vezes, se consagrar, fazer uma consagração para Deus, fortalecer o espírito dela, fortalecer a vida dela, para ela ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que saiba tomar atitude nas horas certas, saiba esperar por Deus na hora que Deus quiser abençoar ela, não, ela quer fazer de todo jeito, quer fazer igual os outros estão fazendo por aí, de todo jeito errado, e o final depois é perder tudo de uma vez, e às vezes perder até a vida, quando faz errado. Aí diz assim, ano 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, tá entendendo? A inclinação da carne, irmão, ela é morte, tá entendendo? A inclinação da carne, ela leva o homem à sepultura, quando você se inclina para fazer as coisas da carne. Você chega assim, você acorda de manhã e a pessoa diz, vou lá para ali para a padaria, eu vou encher a cara de cerveja agora de manhã. Aí chega lá, começa a beber, farrar, dar com palavrão, xingar um, xingar outro, falar da vida de um, maltratar outro. Isso é a carne querendo reinar. A carne, ela leva você para a sepultura, mas o Espírito Santo, ele te leva você para o céu. O Espírito Santo, ele te leva você a se inclinar para as coisas de Deus, para as coisas honestas, para as coisas verdadeiras, para as coisas justas, tá entendendo, irmão? Porque a justiça da lei se cumpre em nós porque a gente procura praticar a justiça em Cristo Jesus, procura fazer as coisas certas, não compartilhamos com coisa errada, não andamos segundo o conselho dos ímpios, não se assentamos em roda de escarnecedor para falar da vida dos outros, fala de ninguém. E mesmo assim, ainda tem pessoas que vêm para junto da gente trazer fofoca da vida dos outros, para ver se a gente entra naquele laço de fofoca, de estar escarnecendo da vida de fulano, de ciclano. A gente não tem que escarnecer da vida de ninguém, irmão. A gente tem que orar. A palavra de Deus diz, abençoai a quem te persegue e não amaldiçoei. Até os nossos adversários, que o inimigo da gente é Satanás. A gente não ora por Satanás. A gente ora pelos nossos adversários, pelas pessoas que se opõem contra nós, para não querer nos escarnecer de nós, para querer nos caluniar, blasfemar do Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. A gente ora por essa pessoa, entrega ela na mão de Deus, porque Deus é quem vai fazer justiça sobre a vida daquela pessoa. Deus sabe o que vai fazer com aquelas atitudes que aquela pessoa está agindo contra a tua vida. Você não precisa tomar atitude nenhuma, não precisa xingar ela, ficar falando da vida dela, fazer nenhuma injustiça contra ela, porque Deus é justo e vai te justificar, vai abençoar você, vai te honrar e essas pessoas tudo vão ficar envergonhadas e o inimigo mais e mais derrotado na presença de Deus, porque Deus é todo poderoso, é o que está acima de todas essas coisas. Acima do caluniador, do fofoqueiro, do mentiroso, do contendeiro, tá entendendo? Deus está acima de tudo. E ele conhece você, conhece teu caráter, conhece teu perfil, conhece os caminhos que tu anda, conhece tudo e não vai deixar você se envolver em armadilha do inimigo. Então que nessa manhã receba essa palavra com alegria, seja abençoado tua casa, tua família nessa manhã, seja abençoado o teu trabalho, tua empresa, teus negócios, teu comércio. Que Deus abençoe tudo que é teu, te dê a paz aí dentro da tua casa. Você que estiver passando por uma luta, por uma prova, por uma perseguição, uma afronta do inimigo, seja liberto e seja livre dessa perseguição hoje, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse homem, Pai, dessa mulher que parou para escutar a tua palavra aqui nessa manhã. Abençoe a vida dele, Pai, da casa dele, da família dele. Dê o livramento que ele precisa nessa manhã, meu Pai, de enfermidade, de pessoas que estão doentes no hospital, meu Pai, de pessoas que estão oprimidas, deprimidas, Pai, com opressão, com síndrome de pânico, tudo quanto for de ruim que estiver acontecendo na vida desse homem, Pai, dessa mulher que parou para escutar esse vídeo, que o Senhor venha libertar ela, livra ela, Pai, por onde ela andar nesse dia, guarda debaixo da tua mão poderosa e abençoa tudo que é dela, Pai, a empresa, o comércio, abençoa o trabalho dela, Pai, a família dela, é o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?